Muito bem, eu estou aqui hoje com o governador do Distrito 4600 do Rotary, o Ivanir Chapaz. Já falei que não vou chamar de senhor, porque ele é muito jovem e não precisa, né, ficar chamando de senhor. E ele tem na biografia dele, gente, 7 anos exercendo aqui as funções de sargento e cadete da Força Aérea Brasileira. Ele trabalhou na VASP como engenheiro de manutenção das aeronaves. Na Embraer, ele trabalhou no desenvolvimento de várias aeronaves, Bandeirantes Xingu, AMX Brasília, ERJ 145, EMB 170, 190, e exerceu diversos cargos, chegando aí a gerente de engenharia e desenvolvimento do produto. Ao longo da sua carreira, deu ênfase ao trabalho em equipe de alto desempenho e na formação de novos líderes. E ele, então, tem como área de atuação, né, a engenharia eletrônica, mas também concluiu MBA em gestão empreendedora de negócios pelo ITA. Governador, é um currículo extenso, eu não vou nem continuar, porque senão nós vamos ficar assim, uns 10 minutos só falando de perfil. Agora, eu só queria falar aqui do perfil rotário, né? O senhor entrou no Rotary em 2008, ali em São José dos Campos, o Rotary Oeste. E é padrinho e companheiro Calvala Surendra, é isso mesmo, Exato, assim que fala? exato, é isso mesmo. Exercendo aí o cargo de presidente do clube nos anos 2009, 2010 e 2014, 2015. Também foi secretário, diretor de protocolo, presidente das comissões de imagem pública, projetos humanitários, desenvolvimento do quadro associativo, foi governador assistente, né, instrutor distrital por 2 mandatos e presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do Distrito 4600, e hoje o senhor está, então, como governador do Distrito 4600. Eu vi aqui pelo currículo do senhor que existe um carinho todo especial para o trabalho em equipe, né? Sem dúvida. Me diz uma coisa, governador. O senhor iniciou no Rotary e o senhor tinha ideia do que era o Rotary antes de começar a fazer parte da instituição? Chegou uma certa fase da minha vida em que eu quis fazer um trabalho social e humanitário. E aí eu procurei, estudei algumas organizações e fui convidado pelo Calvala Surendra a ingressar no Rotary em 2008. Então eu já conhecia bastante o Rotary quando eu ingressei na organização, mesmo porque eu queria fazer parte de uma organização séria, né, ética, e por isso eu optei por entrar no Rotary Internacional. Eu vi que a área de formação do senhor é a engenharia eletrônica, né? Mas Exato. parece que o senhor lida muito bem com pessoas, não? Eu gosto de lidar com pessoas porque eu trabalhei na Embraer durante 35 anos, 25 anos desses 35 eu trabalhei na gestão de pessoas, né? Na área de engenharia. Então eu gosto muito de trabalhar em equipe, eu tenho uma certa facilidade em lidar com pessoas, com conflitos, né, de equipe, e de formar novas lideranças. Eu acho que basicamente foi isso que eu sempre fiz ao longo da minha carreira de gestor, formar novos líderes. E dentro do Rotary eu utilizo a mesma ferramenta, porque aqui também nós precisamos de líderes, precisamos preparar os jovens para a renovação do Rotary, o que é também muito importante, porque o Rotary ele está envelhecendo, nós temos muitas pessoas de idade, então a gente precisa renovar, precisa mesclar, né, essa experiência, conhecimento, Novas ideias, novas né? ideias, sangue novo. Então esse também é um dos papéis que o governador tem ao longo desse ano rotário. Entendi. Mas no início da carreira do senhor, o senhor terminou a faculdade de engenharia eletrônica com quantos anos? Eu terminei a faculdade de engenharia com 27 anos. Por quê? Eu desde criança, desde jovem, eu sempre quis ser piloto
e associado à aviação, eu queria também fazer engenharia. Eu estudei, me dediquei, perdi vários fins de semana, mas valeu a pena, porque eu fui em busca dos sonhos e consegui tanto me formar como piloto e me realizar como engenheiro eletrônico, trabalhando principalmente na Embraer. Tudo que eu tenho hoje eu devo à minha profissão, devo às empresas onde eu trabalhei, que para mim foram um orgulho, principalmente a Embraer, onde me desenvolvi muito, trabalhei no exterior, no programa AMX. O senhor trabalhou em Turim, na Itália, né? Morei 2 anos em Turim, né, quando a Embraer desenvolveu junto com a Força Aérea Italiana o caça-bombardeiro, né, o AMX. Trabalhamos 2 anos lá, tenho uma filha que nasceu lá, inclusive. Então, eu fui em busca dos sonhos. Eu acho que todo jovem que quer ser feliz na vida, existem alguns caminhos para a gente buscar a felicidade. Eu vejo 2 assim de imediato que eu me lembro. Primeiro é a gente buscar realizar o seu sonho. A gente não deve desistir nunca. A gente sabe que quando a gente quer, a gente consegue, né? E a segunda maneira que eu vejo de buscar a felicidade é fazendo o outro feliz. E isso eu aprendi dentro do Rotary, né? O Rotary ensina muito a gente a servir. Então nós somos voluntários, todos em Rotary são voluntários, a gente faz isso de coração, de alma, né? Para reduzir um pouco o sofrimento aí de algumas pessoas que precisam. Eu vi aqui que o senhor é natural de Porto Alegre, né? Mas o senhor veio aqui para o Vale do Paraíba para estudar ou veio antes? Não, eu sou natural de Porto Alegre, minha família toda mora hoje em Canoas, né, que faz parte da grande Porto Alegre. Eu vim para São Paulo para estudar com 17 anos de idade, justamente na escola de especialistas de aeronáutica em Guaratinguetá. Trabalhei na base aérea de Santos, né, e depois de lá eu fui para Pirassununga, onde eu fiz a academia da Força Aérea. Depois da academia vim para São José, casei em 1977, vim para São José e nesse mesmo ano eu ingressei na Embraer. Entendi. E essa trajetória profissional do senhor, que eu vi aqui, o currículo é amplo, o senhor é piloto, engenheiro eletrônico, mas o senhor também fez MBA em gestão de pessoas, pelo que eu vi, não é isso? Exato. Né? Pós-graduação pelo ITA, né? O senhor entende que o sucesso da sua trajetória profissional, né? O senhor já é aposentado? Já sou aposentado. Até a sua aposentadoria, o senhor dedica a quê? Qual é o segredo do seu sucesso? Olha, eu diria que o segredo do sucesso, eu não chamaria assim do meu sucesso, mas das minhas realizações. Eu acho que a gente, como eu falei no começo, tem que buscar, mas a dedicação aos estudos e visualizar o que vem pela frente, eu acho que é muito importante. Eu, quando resolvi fazer engenharia, eu tinha dúvida se eu faria engenharia civil ou se faria engenharia eletrônica. E foi numa época em que a eletrônica estava despontando. Então eu resolvi fazer eletrônica. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque a partir daí o ramo aeronáutico, a eletrônica dentro da aviação, ela cresceu enormemente. E eu tive a felicidade de trabalhar com pessoas, com equipes fortes, né, que ajudaram a construir a Embraer. E depois disso, quando eu comecei a entrar no ramo da gestão, eu resolvi fazer o MBA porque ia ser um complemento como gestor. Então o senhor entende que eu posso dizer que um dos segredos é estar sempre estudando e buscando novos desafios pessoais? Sem dúvida. A gente tem que se atualizar, a gente tem que estudar,
a gente tem que descobrir o que é que está vindo pela frente, as oportunidades, isso é muito importante. Chegou a oportunidade, não deixe de realizar. Tem que estar preparado para ela também, né? Tem que estar preparado, sem dúvida. Isso também eu sempre falava para os meus funcionários de que a oportunidade, a hora que ela chegar, você tem que estar preparado, senão o outro o seu concorrente vai ganhar. A gente brinca que é igual cavalo arriado, né? Ele passou, você tem que subir, monta nele e vai embora, porque parece que não volta. Exatamente. Pode até voltar, lógico, mas é difícil. Agora, se você não estiver preparado, você não consegue alcançá-lo. Sem dúvida. Então, na verdade, o estudo e a dedicação é um dos segredos. Sem dúvida. Não pode desistir jamais. Estude. Perseverança. Ser um pouquinho, e às vezes é difícil, mas tem que ser um pouquinho visionário, pensar lá na frente, tá? Porque aí você vai se preparar para algo que poucos estão fazendo. E quando você tem o mínimo de preparação diferente do concorrente, você ganha. Você se destaca, né? Você se destaca. Eu brinco que quando você faz o que todo mundo faz, o pouco que você ganha já é muito. Exato. Não é? Exatamente. É isso aí. Porque você tem justamente que procurar se especializar e fazer aquilo que ninguém está fazendo. E é onde entra aí inovar. A inovação. A inovação. Né? A inovação. Ontem mesmo falei aqui no nosso texto de capa sobre a necessidade, né, de estarmos sempre nos renovando e nos forçando. Porque, por exemplo, já tivemos em pouco tempo muitas empresas que acabaram, empresas de filmes fotográficos, né, locadoras, mesmo. Então, o próprio banco físico, quantos funcionários, quantos bancários foram mandados embora, porque o banco hoje em dia é praticamente na internet. A tecnologia vem arrebatadora. Sem dúvida. Né? E não tem como retroceder isso. Ou a gente entende e vai no fluxo, ou a gente fica. Né? Então não é que tem gente atrás, é que tem muita gente na frente. A gente tem que correr, fazer o nosso. Ultrapassá-los, né? Tem que ultrapassá-los, ou pelo menos andar rapidinho igual a eles, né? Isso aí. Mas aí o senhor depois, em 2008, o senhor foi para o Rotary e depois foi presidente do Rotary. Eu vejo assim, eu estou vendo muito assim no seu currículo e vejo aqui, fiquei assim encantada, que olha só, parece que na sua carreira o senhor sempre deu trabalho, ênfase, né, ao trabalho de equipe, de alto desempenho. Uma equipe de alto desempenho praticamente nem precisa de líder, né? Porque já trabalha por si só, né? Por si só. E para chegar numa equipe de alto desempenho, imagina quantos degraus, né, teve que galgar aí ao longo da carreira. Qual foi a parte mais difícil? Olha, eu acho que assim, a parte talvez, não digo mais difícil, mas aquela em que eu diria a principal é a equipe ganhar a sua confiança. Eu acho que o líder, ele tem que ser uma pessoa que transmita, né, para a sua equipe confiança. Porque se não houver isso, a equipe ela se desmantela. Então, o líder tem que fazer aquilo que ele diz, né? E tem que ser um visionário, ele tem que levar a equipe para cima, ele tem que dar qualidade a essa equipe, a equipe tem que entender que sem isso ela não vai para frente, né? Se as pessoas não se conscientizarem de que a importância daquele trabalho é fundamental, primeiro, para ela, né? Porque para o líder do grupo isso é bom, mas ele tem que estar na plateia aplaudindo a equipe dele, a verdade é essa, né? E para a empresa, né? Quando a equipe cresce, a equipe, todo mundo ganha, inclusive a empresa. Então, eu dizia a eles que, gente, se é para fazer, faça o melhor de si, não façam meia boca, porque nós estamos fazendo avião,
E se a gente não fizer com qualidade, o concorrente vai ganhar da gente. Então nós temos muito que aprender ainda, né, na época. E a Embraer cresceu, se desenvolveu com muito trabalho, a verdade é essa. Eu acho que os profissionais que estão hoje lá estão cientes, né, do que eles têm que fazer para fazer um belo produto de qualidade, que a pessoa voe, goste e confie no produto. Qual a característica que o senhor entende essencial para um líder? Ou são várias? São várias. E também são várias. Existem vários tipos de líderes, né? Certo, são várias. Mas olha, eu sabia, nesse grupo que eu convivi vários anos, eu sabia, eu era a família de todos eles. Porque me interessava ter naquele dia pessoas prontas, sem problema, para trabalhar, para produzir. A pessoa que eventualmente tivesse com algum probleminha particular, algum probleminha a ser resolvido, eu liberava, porque eu queria a pessoa inteira ali. E a gente conviveu durante todos aqueles anos de forma bastante, como eu falei, bastante família. A gente se reunia, a gente comemorava, a gente trabalhava duro, né? E as pessoas colaboravam, porque eu estava sempre junto deles. Eu fazia parte dessa equipe. Então, um bom líder, ele sabe ouvir. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente mais ouve do que fala. E você tem que delegar as funções para a pessoa se desenvolver, né? Então, eu fazia muito isso, fazia assim, com confiança, porque eu sabia a quem eu estava dando esse trabalho. Eu sabia que a pessoa ia realizar tranquilamente. Então, nós temos que ouvir o feedback da equipe, é muito importante, né? Mesmo porque a gente também era avaliado, né, anualmente, a gente avaliava as pessoas, mas também era avaliado pela equipe. Então, eu diria assim, era um relacionamento entre pessoas, entre profissionais, né? Não existia ali chefe, não existia nenhum líder, era uma equipe, onde eu dava o meu ponto de vista e ouvir o ponto de vista de cada um. O líder, então, ele tem que ser humano. Entendi. Além de dar ordens, decidir, ele principalmente tem que ser humano e saber tratar as pessoas. Hoje, muito mais do que antigamente, porque antigamente existia chefe, hoje existe o líder. Sim. E o líder tem que ser um cara humanitário. Eu acho que toda a escola de engenharia deveria, no seu currículo, colocar alguma matéria de humanas para preparar relações interpessoais. Eu pergunto isso. Preparar esse engenheiro para ser um futuro. Por quê? Porque existem funcionários que são intelectualizados ao extremo, muitas vezes. Eles têm um conhecimento intelectual altíssimo, mas eles não conseguem chegar às cadeiras mais altas da empresa por não ter traquejo social, por não ter vamos dizer assim, está sempre se relacionando, sabendo se relacionar, essa relação interpessoal. Eles têm dificuldade nisso e acaba solapando o profissional. É verdade? Sem dúvida. Eu acho que o líder que não gosta de pessoas, ele não vai ser um bom líder. E eu diria a vocês que o MBA, nessa parte de gestão empreendedora, me ajudou muito, porque abriu a minha cabeça e eu pude ver durante o curso do MBA, que foram 2 anos, o quanto essa parte de humanas era interessante dentro do grupo. O senhor acha, então, que essa relação, né, que o senhor teve, esse contato que o senhor teve com os cursos que formam, né, pessoas preparadas para as relações interpessoais dentro das empresas, foi essencial para o sucesso da sua carreira? Eu acredito que sim, sem dúvida, sem dúvida. Sem isso, eu seria um líder... Mais um, exatamente. Tá? Então, a preparação é importante. É importante. Quer dizer, com essa preparação, eu consegui introduzir algumas inovações dentro da liderança. Eu trouxe coisas que os meus pares dentro da empresa não faziam, nunca fizeram, né? Então, isso também me ajudou, a minha autoestima, o meu desenvolvimento interno aumentou sensivelmente. Governador,
governador Ivanir Chapaz, chegamos ao final do nosso programa, já estouramos aqui o nosso tempo, e eu fiquei assim encantada com essa entrevista hoje. Eu acho que foi muito interessante, pode ajudar muitos jovens que estão iniciando as suas carreiras e pessoas que estão recomeçando em outra carreira ou recomeçando a vida profissional. Eu quero agradecer muito o senhor por estar aqui conosco, viu? Dizer que o nosso programa Viva a Vida está de braços abertos. Quero agradecer muito ao Milton Akiyama, eu ia falar Takayama, Akiyama, né? Ao Milton Akiyama está aqui conosco, a doutora Pamela Maciel, que está ali, ao José Pereira, que está aqui conosco, aqui do ladinho. Agradecer muito a presença de vocês aqui, dizer que o nosso programa está de braços abertos. Retornem sempre para a gente ter um pouco mais aí de tempo, explorar um pouco mais o conhecimento de vocês.